Estão felizes com Jesus? Amém. Glória a Deus. O Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15. Vamos meditar no verso 8 até o verso 10. Amém? Está escrito assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a sua casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que estava perdida. Eu vos afirmo que, de igual modo, ajude-o diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Irmãos, o evangelista Lucas, em capítulo 15, aqui é como nós lemos, ele vai nos contar 3 parábolas. Ele vai contar a parábola da ovelha perdida, ele vai contar a parábola da dracma perdida e vai contar também a parábola do filho pródigo. Quando meditamos nas parábolas, quando vamos a fundo pesquisar, percebemos que cada uma ela se aponta para um público específico. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus incomodou muito meu coração em falar sobre essa parábola, sobre a dracma perdida. Muitos de nós já ouvimos alguma mensagem, alguma pregação sobre a dracma perdida. Mas quando eu li esse texto, confesso aos irmãos que eu me indignei ao ler e perceber que uma mulher, ao perder uma dracma, ela começa a varrer a sua casa e procurar essa dracma loucamente. E a pergunta que fiz para o texto e fiz ao Espírito Santo é: como é que alguém que tendo 10 dracmas, perde uma dentro de casa, vai a fundo procurar essa dracma? Aliás, se eu perco alguma coisa dentro da minha casa, automaticamente com o tempo eu vou encontrá-la. Em um dia de faxina, em algum outro momento eu vou encontrá-la. Então eu fui pesquisar um pouco e pedir a Deus algo para a minha vida e quero passar isso para a igreja. Quando eu estava meditando, o Espírito Santo de Deus ele chamou minha atenção quando eu comecei a pesquisar o que era uma dracma. Uma dracma na época era uma moeda, e o interessante dessa moeda é o que havia nela. Toda dracma havia uma imagem do rei sobre ela. E nisso o Espírito Santo começou a falar. Porque quando olhamos para o texto, a gente vê uma mulher que está procurando loucamente uma dracma. Mas o Espírito Santo ele me deu uma outra visão, dizendo: filho, não olhe essa mulher como uma mulher comum. Olha essa mulher como a igreja de Cristo. Porque essa mulher ela procura algo que está perdido dentro de casa. E quando o Espírito Santo falou isso comigo, eu me lembrei da mensagem que o pastor pregou aqui no sábado, nos cultos de jovens. Ele trouxe uma mensagem sobre Ana e Penina. E no meio da mensagem ele disse que existem pessoas que estão feridas dentro de casa. E o Espírito Santo falou comigo: não só feridas, mas existem pessoas que estão perdidas dentro de casa. E eu comecei assim: Senhor, mas é possível isso? É possível alguém se perder dentro de casa? E Deus me levou no texto de 2 Samuel, capítulo 11, a partir do verso 1. A Bíblia vai nos dizer que lá existia um homem segundo o coração de Deus, um homem por nome Davi. Que homem abençoado! Aliás, o único homem dentro da Bíblia que vai ser chamado de segundo o coração de Deus. A Bíblia vai dizer que era tempo de reis e ganhar reino. E Davi, ele decide ficar em casa. O interessante é que Davi, mesmo estando em casa, a Bíblia vai dizer que o seu exército ele vence fora. E o Espírito Santo falou muito comigo sobre isso, que existem muitas pessoas que estão dentro da igreja, que estão se perdendo dentro de casa e estão ganhando lá fora. Mas como é isso possível, irmão Leandro? Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas lá fora a sua vida financeira está ok, a sua vida emocional está ok, está tudo ok lá fora, a família está ok, mas quando entra para dentro de casa, há um vazio dentro dela, há alguma coisa faltando. Pessoas que estão perdidas dentro de casa. A Bíblia vai dizer que Davi, estando em casa, ele vence a guerra do lado de fora, mas ao caminhar para o palácio, ele encontra uma mulher com o nome de Espanha, e aí ele cai dentro de casa. E quem é essa mulher? Essa mulher somos nós, somos a igreja. Porque existem muitos dos nossos irmãos que são dracmas perdidas dentro de casa, estão se perdendo dentro de casa. E por que a pressa de encontrar essa dracma no momento? É porque o noivo vem. E é necessário procurarmos a dracma que está perdida. E por quê? Porque mesmo perdida ela tem um valor. Mesmo perdida, ela ainda carrega a imagem do rei
sobre ela. A Bíblia vai dizer que essa mulher, ao encontrar essa dracma, ela chama suas amigas, ela chama suas vizinhas e fazem uma festa. E isso nos falta muito. Muitas das vezes alguém que está afastado da presença do Senhor volta para Cristo e a gente não é capaz de abraçar essa pessoa. Não é capaz de chegar perto dela e dizer: meu irmão, seja bem-vindo de volta. Por que devemos fazer festa? Porque a palavra de Deus vai nos dizer no último versículo que lemos que há uma festa muito grande no céu quando um pecador se arrepende. E nessa noite, o que o Espírito Santo colocou em meu coração e eu quero passar para a igreja é uma pergunta: até que ponto estamos disponíveis para ir atrás das dracmas perdidas? Porque existem muitas dracmas que estão perdidas dentro de casa, e talvez essa dracma hoje seja você. Talvez você está se perdendo aos poucos e não tenha percebido, mas não se preocupe, você está no lugar certo, porque hoje o Espírito Santo de Deus, ele quer te encontrar, ele quer te trazer de volta e dizer: você ainda tem valor, você não pode ficar separado das outras 9 dracmas que estão comigo. Essa é a mensagem que eu quero trazer nessa noite, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.